Oi, meu nome é Renata. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho como foi viver o modo caverna por uns meses. Resumidamente, nada mais é do que um tempo que você dá uma sumida e você tem foco 100% em você, foco 100% nos seus objetivos, e foi isso que aconteceu comigo. Eu parei de fazer os vídeos aqui no YouTube. Eu acredito que meu último vídeo foi 8, 9 meses atrás, e eu precisei parar de fazer esses vídeos porque eu entrei nesse modo caverna. Uh, Me distanciei de tudo, tive praticamente um isolamento social. Foi basicamente isso que aconteceu comigo, para tentar focar 100% em mim. Quando eu decidi entrar nesse isolamento social, eu estava passando por uma transição na minha vida, e foi logo no início do ano, e eu precisava me recompor. Eu precisava parar e ver todas as coisas que eu estava fazendo e que por alguma razão não estavam sendo benéficas para a minha vida. E hoje especificamente eu quero falar que você só precisa de 3 meses. Você não precisa ir ficar 6, 7, 8 meses como eu fiquei. Como eu falei, o meu modo caverna ele começou no início de fevereiro. Eu ainda estou me adaptando porque eu ainda necessito ter mais tempo nesse modo caverna, mas hoje eu me sinto mais com os meus pés no chão, e todas as metas que eu tracei para mim esses meses, elas estão funcionando muito bem. Então eu sinto que voltar aqui no YouTube e compartilhar essa jornada pode ajudar muitas pessoas a também parar um pouco e desacelerar a sua vida e fazer com que você realmente viva com mais, como eu posso dizer, uma vida mais significativa para você. E quando eu decidi entrar no modo caverna, não foi tão fácil, porque esse distanciamento e quando você decide parar e olhar para você, isso causa um pouco de ansiedade. E foi no modo caverna que eu descobri e que eu senti a primeira vez ansiedade. Eu sempre fui muito orgulhosa, né? Eu sempre dizia, nossa, nunca tive depressão, eu nunca tive ansiedade. E foi lá no modo caverna que eu tive umas crises, foram poucas, de ansiedade. E depois eu descobri que aquilo era ansiedade. Mas acabou que para mim foi benéfico aquilo, porque hoje eu sei como que uma pessoa ansiosa se sente e eu posso ter mais empatia por essas pessoas. Claro que o modo caverna também me ajudou a não entrar fundo na ansiedade, né? E o fato de estar ali me conhecendo certamente me ajudou a equilibrar esse sentimento, que eu acredito que ninguém tá livre da ansiedade, né? Enfim, então a primeira coisa, quando eu decidi entrar no modo caverna, foi comprar um caderno, esse caderno aqui. Esse caderno ele foi o meu aliado desde o primeiro dia. Eu comecei o meu modo caverna no dia 1º de fevereiro, não sei se vai dar para ver bem aqui, 1º de fevereiro, e eu escrevia todos os dias. Mas, Renata, por que escrever? Bom, eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu escrevo, eu consigo colocar para fora tudo que normalmente eu não consigo colocar para fora falando com alguém. Então, esse caderno foi o meu aliado nesse modo caverna. Eu resolvi escrever como que eu me sentia cada dia, e eu coloquei os números dos dias, né? Colocava dia 1, dia 2, enfim. Aqui é o dia 1, né? Foi bem aqui. Não sei se vai dar pra ver. Dia 1. E ele já terminou, tá, gente? Já terminou. Aqui, ó, tem várias afirmações que eu fazia pra mim mesma, afirmações positivas. E deixa eu ver quando que terminou. Foi no dia 176. Veio aqui. 176. Então, eu escrevi 176 dias. Eu iniciei com esse caderno. E todos os dias eu escrevia como foi o meu dia e o porquê que eu estava fazendo aquilo. Como eu falei para vocês, eu resolvi iniciar o modo caverna porque eu estava numa transição na minha vida, e essa transição exigia muito equilíbrio emocional. E para que eu não perdesse o meu equilíbrio emocional, eu decidi me acolher
e me afastar de todas as coisas que não estavam contribuindo para esse meu equilíbrio emocional. E a primeira coisa que eu fiz para iniciar todo esse processo de autoconhecimento, de me olhar e ver o que seria significativo para a minha vida naquele momento e como eu poderia encarar esse novo processo da minha vida, eu decidi fazer uma limpeza geral na minha casa. Eu sei que isso parece muito simples, eu já até falei isso em alguns outros vídeos, quão importante é você ter o seu espaço limpo para que você tenha clareza mental. Iniciar um novo processo da vida, organizando o lugar onde você vive, é um passo gigantesco. Mas antes de explicar por que a organização da casa é tão importante, eu também quero dar um ênfase importante. Nós temos agora 3 meses exatamente para terminar o ano de 2023. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas esse vídeo ele vai funcionar para você mesmo que você esteja vendo no final do ano ou no ano de 2024. Porque nós precisamos somente de 3 meses. Na minha opinião, 3 meses é essencial para que a gente gere um novo hábito, mude os hábitos que não são benéficos na nossa vida e iniciar uma vida totalmente diferente. Por que eu estou falando de 3 meses? 3 meses foram os 3 meses iniciais que eu senti uma evolução na minha vida gigantesca. Se você está vendo esse vídeo agora no início do mês de setembro, eu quero muito te motivar a entrar no seu modo caverna. Porque eu tenho certeza que esses últimos 3 meses do ano você pode mudar assim, grandemente. Você pode fazer verdadeiros milagres na sua vida. Mas aí você tem que querer, você tem que ser forte o suficiente. Então, por que eu comecei com a organização da minha casa? Por uma ideia muito simples. Quando você vive em um ambiente que ele é organizado, é muito mais fácil de você ter paz mental. É muito mais fácil de você ter clareza mental e fazer com que os pensamentos venham. Eu levei um mês inteiro para mim poder organizar toda a minha casa. Eu fiz organizações pesadas, eu fiz... nas primeiras semanas eu comecei com a parte da cozinha, comecei organizando todas as gavetas. Eu não sei se você é assim, mas quanto mais gavetas a gente tem, mais coisas a gente coloca dentro. E não é legal, sabe? Essa energia de jogar coisas na gaveta, e muitas vezes são coisas que devem ir para o lixo ou devem ser doadas, que a gente não usa. Então eu comecei organizando todas as gavetas da minha cozinha, limpando assim de forma geral, e eu fiz muita doação e eu prometi que eu não iria acumular coisas dentro das gavetas, porque isso tem um significado que talvez a gente pode discutir isso em outros vídeos, mas não é legal manter as nossas gavetas desorganizadas, sabe? Com um monte de tranqueira, coisas que a gente nem usa. E para mim, quando eu tô ali organizando a minha casa, eu trago essa energia de que eu preciso primeiro organizar o meu espaço. Quando eu estou organizando a minha casa, eu sempre coloco a energia de que é o primeiro passo para que a minha mente também esteja organizada. Então eu fiz toda essa limpeza na minha cozinha e depois eu passei para a parte dos banheiros e os meus quartos, e isso levou um mês. Inclusive eu reformei todo esse meu quarto sozinha, fiz aquela parede, vocês estão vendo ali, que é meio verdinha. Comprei cama nova. Eu não estou falando para você que você precisa fazer o mesmo. Faça nas suas possibilidades, mas para mim, eu tava com a possibilidade no momento e fiz tudo sozinha, assim, né? Parede, pintei, o quarto era todo bege, então pintei tudo de branco, comprei uma tinta e pintei, e isso para mim foi extremamente benéfico. Então essa organização da casa e do meu guarda-roupa também, gente, a gente não pode esquecer do guarda-roupa, não vamos esquecer das nossas roupas que estão lá, que a gente nem usa e muitas vezes não temos coragem de doar. Então eu fiz muita doação, eu organizei, eu coloquei ali só o que eu realmente uso. E quando a minha casa estava completamente organizada e as minhas gavetas limpas, eu tive muita clareza mental. É impressionante como você viver em um ambiente organizado faz com que você facilita a sua vida e facilita também os seus pensamentos. E foi isso que aconteceu comigo. Depois que eu organizei tudo, parece que
tudo ficou mais leve, principalmente o meu quarto, porque essa casa, a cor dela é um cinza, metade da casa é cinza, metade da casa é meio bege, e eu não gosto, eu gosto do branco, o branco é simples, ele também traz mais clareza para o ambiente, né? E pintei vários cômodos da casa de branco e fiz tudo isso sozinha mesmo. E foi bom inclusive para a minha mente passar por esse processo de limpeza. E tudo iniciou com a limpeza da minha casa. Eu tô dando muito ênfase nisso aqui porque eu sei que isso é importante. A partir do momento que você se organiza, você já está mandando ali uma mensagem para o teu subconsciente de que você está no processo de limpeza mesmo. E aí o segundo processo, depois dessa limpeza, foi me organizar para praticar uma atividade física. Eu sempre pratiquei yoga, mas eu diminuí drasticamente as minhas atividades físicas de yoga também. Eu fazia yoga 5 vezes por semana, fui diminuindo para 3, chegou um tempo que eu parei. E eu sei que eu parei por causa da procrastinação. A procrastinação, ela é um dos nossos piores inimigos, porque procrastinação faz com que a gente deixe tudo para depois, né? E não se culpe se você é um procrastinador, tá? Porque todo mundo procrastina, tá? Todo mundo procrastina. O que vai diferenciar é se você vai aceitar ser um procrastinador ou se você vai lutar contra essa procrastinação. Então, quando eu entrei no meu modo caverna, eu quis muito investir em atividade física, porque eu sabia que a atividade física poderia ajudar muito nesse meu processo, que a atividade física poderia me ajudar muito mentalmente e fisicamente. E eu confesso que eu nunca fui fã de treinos, né, de levantar peso e tudo isso, apesar de que eu acho lindas as pessoas que são focadas nisso, mas eu nunca amei. E no início foi muito difícil, porque eu me sentia um patinho fora da lagoa. É assim que fala? Um patinho fora da lagoa? Enfim. Eu fui pra academia as primeiras semanas pra treinar e eu me sentia totalmente perdida, não sabia como usar aquelas máquinas. Já fiz musculação um bom tempo atrás, quando eu morava no Brasil, e era muito mais fácil, porque lá a gente tem os coaches, né? Tem as pessoas que ajudam, mas aqui não, aqui você tem que pagar. Então, pra mim foi bem difícil, eu me sentia muito um peixe fora d'água ali, e muitas vezes eu me senti bem desmotivada e eu não queria ir. Então, quando eu tava nesse modo caverna, eu até escrevi, tem várias partes aqui que eu escrevi, e eu escrevia chorando, porque quão doloroso é você estar no modo caverna. Eu acho que ninguém fala sobre isso, as pessoas sempre falam, você precisa ir para o modo caverna, você precisa melhorar a sua vida, fazer exercício físico, ter foco, leitura e tudo mais, mas as pessoas também não falam de quão difícil e o quão doloroso é quando você decide entrar, né, nessa internalização pessoal e melhorar quem você é. Então, eu quero muito compartilhar de forma 100% real como foi esse meu modo caverna. Eu vou precisar de vários vídeos aí para que eu consiga explicar exatamente como foi todo esse meu processo. Meu processo foi aí 7 meses de modo caverna. Eu estou basicamente saindo agora do modo caverna com muita felicidade, porque estou tendo sucesso em muitas coisas na minha vida. Claro que é só o início, mas esse modo caverna foi bem doloroso e teve momentos que eu me senti extremamente sozinha e perdida, né? Às vezes você se questiona se vale a pena mesmo todo o sacrifício, mas vale sim. Então, você vai desanimar quando você decidir que você precisa mudar a sua vida para melhor. Terão muitos momentos de desânimo e tristeza e também solidão. Então, já estou te falando que não são só flores, né? Porque você está saindo da zona de conforto. Então, ir para a academia para mim foi sair da minha zona de conforto. Eu saí de lá muitas vezes com muita raiva, porque eu me sentia com vergonha, eu não sabia usar aquelas máquinas e, enfim, até que eu contratei uma pessoa por 3 meses para me ajudar. E eu estou indo agora constantemente, só por 3 meses, porque não é nada barato aqui nos Estados Unidos, e agora eu sei usar as máquinas, e agora eu estou indo
fazer atividade física lá na academia, levantando peso por amor. E é impressionante como as coisas mudam. Hoje eu sinto falta se eu não vou. E a atividade física me traz muita força, sabe? A atividade física, ela me ajuda mentalmente, e ver o meu corpo mudando me motiva muito, sabe? E saber que eu tô trazendo ali pro meu corpo toda a energia que ele precisa e a força, porque eu vou envelhecer forte, né? Com os músculos. Enfim, fazer exercício físico precisa estar no topo da lista quando você decide mudar os seus hábitos, porque vai te ajudar mentalmente e fisicamente, e isso eu posso te garantir. A terceira coisa que eu considero importantíssima, e vai ser o último tópico que eu vou falar nesse vídeo de hoje, é sobre o isolamento social necessário. Isso dói, viu, gente? Isso dói demais quando você decide se isolar daquelas pessoas que não contribuem com nada na sua vida. E eu também coloco aqui como isolamento social a própria rede social, que dessa vez eu não me desliguei da rede social. Eu já tinha entrado num isolamento no ano passado, que foi bem radical, assim, foi bem radical mesmo, mas desse ano, quando eu comecei a fazer agora em fevereiro, eu fiz diferente. Eu decidi ter o controle do que eu faço na rede social, de quanto tempo eu gasto na rede social, mas reduzir muito o uso da rede social, sabe? Porque a rede social, ela traz também a dopamina, né? Quanto mais você rola ali os rios, e agora com os rios, você perdeu 1-2 horas ali vendo rios, né? Então, esse meu processo de isolamento social foi muito benéfico também para mim. Pude ler livros, eu pude focar mais em mim, eu pude focar na minha alimentação. Esse isolamento da rede social é extremamente importante. Eu não estou falando para você que você tem que desativar o seu Instagram, o seu Facebook. Eu já fiz isso, eu sei que pode ser muito benéfico, mas para algumas pessoas não é benéfico. Elas precisam daquilo, e tudo bem, você só precisa ir regular o quanto que você usa, né? E colocar coisas importantes na sua vida, né? Se alimentar melhor, ler um bom livro, aprender uma língua. Gente, esses últimos 3 meses do ano você pode iniciar, inclusive falar inglês se você quiser. Só depende de você. Em 3 meses, a nossa vida pode ser completamente modificada. Imagina só, você inicia organizando toda a tua casa. Mesmo se você mora num quarto, organizar o teu quarto, mudar a vibração dele. Se é necessário trocar as cores das portas, da parede, faz isso, mas organiza a tua casa, organiza o teu guarda-roupa, faz uma atividade física, começa a se exercitar, sabe? Começa a movimentar o teu corpo, porque aí a tua mente vai responder a esse movimento e as coisas vão começar a acontecer. Estou te falando isso por experiência própria. E o isolamento social, como eu estava falando antes, que era o nosso terceiro tópico, o isolamento social necessário. Não estou falando para você se isolar e ficar antissocial, tá, gente? Não é isso. Mas o isolamento social necessário, eu coloquei na minha vida em prática todas aquelas pessoas que eu via que não me influenciava de uma maneira tão positiva. E aí eu comecei a ter menos contato com essas pessoas, ou zero contato. E quando você entra, na verdade, quando você entra mesmo no modo caverna, as pessoas, elas vão saindo, sabe? Porque a sua energia muda, a sua vibração muda. E foi o que aconteceu comigo. Algumas pessoas que estavam na minha vida, elas saíram de fininho, sem nada mal ter acontecido. E eu pensei que tudo bem. Algumas pessoas na nossa vida, elas fazem parte só da viagem, mas não do destino final, né? E deixam que elas se vão. E eu sei que não é fácil para todo mundo esse isolamento social necessário, porque muitas pessoas têm dependência emocional de outras pessoas, mas o modo caverna, ele vai te ajudar também a ter menos dependência emocional das pessoas. É o seu momento com você mesmo, é o momento de você colocar no papel todas as coisas que você precisa mudar em você. O que você quer mudar em você? Foi exatamente o que eu fiz comigo. Comecei a escrever todas as coisas que eu não queria que acontecessem mais na minha vida. Porque, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida repetidamente porque a gente age sempre da mesma maneira. E aí, quando eu estava vivendo esse modo caverna, tinha momentos em que eu dava uma pequena pirada.
sabe? E chorava e depois eu ria. Eu também dançava muito em casa sozinha, porque tinha dias que eu estava extremamente motivada e alguns dias eu estava extremamente para baixo, mas sempre lutando e colocando como meta dia após dia. Ficar nesse isolamento é perigoso, tá, gente? Eu não tô falando para vocês que é a coisa mais fácil do mundo, não. É perigoso. Você, às vezes, dá uma pequena surtada, mas tem que ter ali muita força, tá? E aí entra, o que entra também aí no seu modo caverna é você cuidar do seu sono, da sua alimentação, do que você gasta também, do seu dinheiro. Nossa, economizei muito dinheiro esses últimos meses, economizei bastante, inclusive eu fui para uma viagem para o Havaí, que depois eu quero contar para vocês como foi a minha viagem para o Havaí e como é importante você viver uma vida mais minimalista, porque quando você tem uma vida mais minimalista, parece que todas as coisas se tornam muito mais possíveis, mas isso é tema para um próximo vídeo e não para esse. Então eu queria aqui hoje só dar uma ideia para vocês do que é esse modo caverna. Eu não entrei muito a fundo, eu quero fazer outros vídeos sobre o modo caverna e como foi mais detalhado, né, gente? Porque aqui eu falei só alguns minutos de como eu iniciei, como foi ali o processo, mas eu não entrei muito a fundo porque é um tema muito extenso. Mas hoje eu quero te motivar a ter coragem de sair da tua zona de conforto, olhar para ti e ver o que precisa ser mudado. A gente ainda tem aí 3 meses antes do ano acabar e em 3 meses tudo pode mudar. E eu sei que 3 meses podem ser essenciais para que você dê um pulo assim na sua vida, para que você possa pelo menos criar um novo hábito na sua vida ou acabar com um hábito que acaba com você. O problema é que a gente tem hábitos que acabam com a gente, né? Como o hábito de comer mal, sabe? O hábito de falar mal das pessoas, por exemplo. O hábito de andar com pessoas que não são melhores exemplos pra gente. Tudo isso aqui, essas coisas, né? Como a rede social, por exemplo, ela traz muita dopamina e a dopamina é que alimenta ali a nossa mente e anestesia a nossa realidade. A gente precisa ter cuidado com isso. O que a gente está fazendo constantemente que está anestesiando a nossa realidade, na qual a gente não consegue parar para olhar para si, né? Eu costumo dizer que quem olha para si, quem se autoanalisa constantemente, né? Quem tem esse feeling de autoconhecimento são as pessoas que mais se amam. Isso, gente, é a maior prova de amor próprio. Quando você se olha e você não aceita viver uma vida ruim, uma vida que não condiz com quem você é. Uma vida que não condiz com a pessoa que você é destinado a ser. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que nós mesmos somos os nossos próprios inimigos. Ninguém é nosso inimigo. Ninguém, nem aquele que você pensa que te deseja mal, que aquela pessoa é meu único inimigo e tal, quer o meu mal. Não, é você. É você, porque só você pode mudar a sua vida. Só nós podemos mudar a nossa vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, porque isso me motiva demais. Compartilha aí esse vídeo também com as pessoas que você gosta. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!